Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração de maneira ao qual o vosso batimento cardíaco desacelere e possam os vossos corpos entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, bem-fazeja, bem próspera, bem-quista, que desde os primeiros segundos deste dia preparou com tanta harmonia, com tanto amor singelo, o nosso encontro na noite de hoje. Na certeza de que cada um de vós, irmãos encarnados, aqui estaria, confabulando nessa energia de amor próspero, ao qual convidamos o mestre de cerimônia, aquele que nos uniu há milênios atrás, para estar conosco. É por Cristo, é com Cristo e em Cristo que nos reunimos na noite de hoje. Eis aqui, ó Messias, os seus irmãos cristãos, que busca ainda, mesmo que errôneo, cambaleantes, buscar palmilhar os passos em seus passos, buscar em seus ensinamentos o modo operante, de organizar a sua jornada, de conduzir-se retamente nos preceitos morais, ensinados e divulgados por ti, ó Messias. E onde o mais se reúne em teu nome, em tua presença se faz, é tão certa quanto o oxigênio que dá vida ao corpo biológico, é tão certa quanto a retina dos corpos biológicos verão a luz, assim que o sol raiando. É tão certa a tua presença no meio de nós, ó Messias, como for a tua história, gravada para a eternidade. Nos ensinastes por exemplo, nos ensinastes por parábolas, nos ensinastes por amor pelo simples ato de amar. Eis que aqui nos reunimos em teu nome, para que os seus atos de amor naquele passado não sejam em vão, e possamos encontrar no nosso presente a oportunidade de amarmos e sermos amados, de perdoar e sermos perdoados, de conduzirmos-nos na reta de teus ensinamentos, porque tu és para nós, ó Nazareno, o caminho, a verdade e a vida. Eis que a roupagem biológica é uma vida momentânea, como apenas um capítulo do livro chamado A Minha Vida Eterna. E esta vida que nos oferta, ó Mestre, é a vida da alma, porque da carne é carne e do Espírito é Espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que nos reencontramos em mais uma noite, para estarmos unidos a um só corpo e a um só Espírito. O corpo e o Espírito da essência do nosso Criador, aquele que se fragmentou e nos deu a jornada, a sua imagem e semelhança. Viemos aqui nesta noite alçar-nos o nosso Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, para que para com Ele, nas horas a seguir, possamos mergulhar e assim libertar a nossa alma do maior vilão que trazemos dentro de nós, chamado nós mesmos. Pois o nosso maior inimigo é e foi e sempre será as nossas atitudes. Pois a lei que rege os universos da semeadura, ninguém alçará voos mais sublimes sem ter quitado até o último centímetro. Ensinamento de Jesus. Sem mais delongas, vou perguntar quem tem a primeira pergunta. Eu fiquei da semana passada. Mamãe
mandou bater? Além das 3? Alguém Eu não mais? fiz pergunta semana passada. Vamos começar aqui. Então fale de um sentimento que está tão em falta nas pessoas, a compaixão. Então, O sentimento de compaixão é exatamente aquilo que Jesus veio ensinar. Porque, doravante, antes de 2 milênios atrás, não sabia-se o que era sentimento de compaixão, porque vivíamos numa lei chamada Lei do Talião, olho por olho, dente por dente. Era a lei que regia a grande máxima de todas as religiões da época, ao qual colocava a alcunha do malfeitor as leis do homem como se fossem leis divinas, e assim impetrada por Moisés, o grande discípulo que antecedeu o mestre. Então, vivíamos na lei do talião, olho por olho, dente por dente. E sim, eu digo a vocês que Jesus veio construir a lei da compaixão com um ato de gentileza. Antes de Jesus, pouco sabíamos do que era compaixão. Então, há 2000 anos à frente de Jesus, como podemos almejar termos a compaixão? Se imaginarmos que estávamos neste planeta na era contemporânea, e que a era contemporânea para nós podemos limitá-la a 17 milênios antes de Cristo, teremos talvez 20 mil anos do que posso tangir a vocês como idade contemporânea da humanidade terrena. Em 20 mil anos aprendemos apenas 2 anos o sentimento de compaixão. Então não é natural e matematicamente racional dizer que todo o espírito que morador na terra vagueia há 20 mil anos não saberá o que é compaixão, porque viveu 18 mil anos na lei do talião, olho por olho, dente por dente, unido pela espada e pela cruz, crucificado ou morto nas batalhas sangüentas da antiguidade, ou doravante, quando a religião toma porte, um Deus punitivo, perseguidor, capaz de executar todos ao seu bel prazer, como se fôssemos uma grande fazenda de formigas. Então ainda somos jovens, pequeninos, na arte da compaixão. Mas Jesus veio e nos mostrou que a compaixão, sim, é o caminho que nos tangerá a evolução de nossa vertente intelectual e moral. Através dos atos pequeninos, teremos a compaixão. Assim como a composição dos atos pequeninos e a compaixão, aprenderemos o que é o amor. É uma pirâmide, ao qual o cume desta é o amor universal. Mas para termos nesta pirâmide o amor universal, que ainda não os temos, porque somos ainda residentes deste planeta, precisamos ter a pirâmide. E esta base da pirâmide chama-se paciência, resiliência, resignação, abnegação, tolerância. Vários outros atributos que, para chegar a amar verdadeiramente, precisamos os tê-lo, senão não os temos. E no cerne, no meio desta pirâmide, temos a compaixão, porque nós só aprenderemos a ter compaixão quando formos tolerantes com os nossos próprios erros e com os erros alheios. Porque para termos compaixão é convalescermos da dor do outro e sofrer com o outro, sem o tecer julgatório ao qual nos limita ainda. Então, ter compaixão é sofrer com o outro, abstendo-se do próprio julgamento. Isso é compaixão. E não os temos ainda em maestria, porque somos jovens, pequeninos ainda. Aprendemos o que é compaixão há 2000 anos com Cristo crucificado, e vivemos de lá para cá, reencarnando e reencarnando. Um espírito mediano para bom, em 2000 anos reencarnou 20 vidas, em apenas 20 existências, trilhastes e forjastes a compaixão. Queres identificar a compaixão em tua alma? Os noticiários da TV que lhes traz a tragédia, se lágrimas rolarem em seus olhos, já estás experimentando a compaixão? Se os noticiários tristes das dores alheias não te comovem o coração, estás a passos lentos no que é a compaixão, e não chegarás a amar nem a si mesmo, se não for capaz de sentir compaixão para consigo e para com o seu próximo. Na construção da perfeição ao qual fomos criados, sendo ao topo da pirâmide da criação o amor universal, passaremos por todos esses atributos,
A compaixão é a excelência meridiana, mas não podemos cobrar e nem julgar e nem tecer comentários. Talvez há 4.000, 5.000 anos, se me fizestes essa pergunta, narrarei a você que há 4.000 anos à frente, 10% da população da Terra ainda não sabe o que é compaixão, mas que 90% não ama ainda, e estamos há 4.000 à frente. Todo o aprendizado ele é galgado de vida após vida, como uma criança que está na escola e aprende a ler e a escrever no primeiro ano. Ela não é letrada e nem uma mister em escrita no primeiro ano, mas se ela se empenhar, se ela estudar, se ela capacitar-se no 4º, 5º ano, poderá ser uma escritora. Mas não se és uma escritora no primeiro ano, e nós somos espíritos há 2.000 anos ainda, identificando o que é nos colocarmos no lugar do outro, muito pela falência da criação cultural e religiosa da antiguidade, ao qual colocou esta alcunha da lei do talião. E até hoje ainda há traços em nós, espíritos desta terra, que estamos ligados à lei do talião. Vide os nossos próprios atos. Quando alguma pessoa que não temos afeto passa por dificuldades, as nossas intuições, a nossa essência espiritual diz: tá vendo? Falei que ia acontecer. Esta é a explanação do nosso espírito ainda jovial na escalada da busca do ser compaixão. Porque quando temos compaixão, mesmo que o mais voraz dos nossos algozes esteja em dificuldade, nós choramos com ele. Porque sabemos que ali passarás por dificuldades e não é o nosso desejo, porque se colocarmos-nos na pele dele, sentiríamos tamanha dor. Quando você fala, ainda bem que a pessoa fica sabendo que a outra está sofrendo e fica feliz. Exato. Essa é a lei do talião. Não significa que você seja um espírito maldoso ou perverso, tirano. Oh Pai, esses pensamentos pecaminosos me levará a ser assado no mármore do inferno, porque não consigo perdoar. Não significa que és um espírito ruim, mas que na conjectura de 20.000 anos viveste 18.000 anos na lei do talião, e essa desconstrução não se faz com 2.000 anos. Aprendemos o que é compaixão e amor ao próximo como Jesus Cristo de Nazaré. Então não nos cobremos e não nos coloquemos pesos algozes maiores do que hoje já temos, porque estamos em processos lapidatórios. Ou fazemos e o faremos por amor ou pela dor, inevitavelmente. Aprendai-vos sempre a procurar o caminho do amor. Em verdade eu vos digo, aprender por amor é muito mais penoso do que aprender pela dor, mas é muito mais profunda a transformação. Não cobrais compaixão de quem as não tem, porque por muito nos falta a nós mesmos. Cobrai compaixão do reflexo que se apresenta quando olhais no espelho. Buscai em você a compaixão a cada dia. Dai ao outro o direito de ser como ele bem o quiser, mas dai a você o dever de ser melhor. Se ainda encontra traços de julgamento em suas atitudes do dia a dia, buscai revê-los e não os praticá-los novamente, para que mude a sua afeição, a sua essência. Então estarás trilhando caminhos. Para todo e para toda a humanidade, a compaixão, ela faz parte do alicerce maior, que é o amor universal. E somos criados pela maior força de amor conhecida, que é Deus. Não furtaremos de trilhar este caminho. Se ainda não o somos, é porque não o somos por hora, mas seremos certamente. Porque esta é a caminhada. Queiras um ir por aqui ou queiras outro ir para lá, o cume do aprendizado maior, que é amarmos universalmente, é o nosso ponto de chegada. E chegaremos. Mas não podemos cobrar niente sobre qualquer coisa que aconteça para com os próximos. Vamos lá. No estudo passado, você comentou sobre a missão. Sim. Muitos têm uma missão. E que a gente assinou o contrato antes de vir. Mas a gente vem com o véu do esquecimento. Como é que a gente vai lembrar a missão? E aí, no caso, eu, por exemplo, já estou com
quase 60 anos. Ainda dá tempo? Eu vim descobrir agora. Ainda dá tempo de eu cumprir a missão? Ou eu vou levar para outra vida? A missão dada é cumprida na vida, indifere do tempo. Em verdade, eu vos digo, quando o encarnado chega para absorver-se num corpo biológico e ganhar a vida, ele recebe uma prova, uma expiação e também uma missão. Espíritos apenas probatórios, espíritos apenas missionários, ou uma grande máxima, que é a grande maioria, com provas, missões e expiações. Quando ele adentra na vida, ele vem com a missão. Muitos espíritos que entram na vida conseguem executar a missão dele em 3, 4 anos. Os outros demoram uma vida inteira e não concretizam. Há outros 10 anos, 15 anos. A missão, ela não vem com uma tangência numérica de tempo. Ela vem com um empenho encarnado. Todo encarnado grava na alma e na tua intuição a sua missão. Todo encarnado que está com missão de ser caridoso e de exercer a caridade, ele sente no coração que está estagnado. E ele busca algum local para se encontrar e fazer a caridade. Muitos dos irmãos encarnados as têm por missão o ato de caridade, pois é apenas a caridade que consegue acelerar o veículo de teu progresso moral. Porque na caridade você consegue mergulhar com contato com outras pessoas que a dor é tão tamanha maior que a tua, que te faz a refletir. Servir ao próximo é um ato de generosidade e caridade, porque te dá a possibilidade de ver que a sua dor não é a maior do mundo. Há muitos irmãos que a procuram nesta casa, mergulhados em sua dor tão profunda, lamentando por casos amorosos, casos financeiros. E quando nós olhamos tamanha dor e profundidade dos nossos irmãos encarnados, nesta ignóbia de que a dor financeira e a dor amorosa é um precipício sem fim. Se pudéssemos colocar uma imagem de um hospital de câncer, ao qual uma criança está internada e a mãe ajoelhada no altar de Nossa Senhora, pedindo pelo pronto restabelecimento de seu filho, fruto de seu ventre, que o amor maior não há. E esta pessoa que lastima e está no fundo do poço por precipitações monetárias ou amorosas, se ela pudesse entrar em contato com o sofrimento desta mãe, este choque anímico talvez seria um agente, uma alavanca para mostrar que dor é a minha, perto da dor desta mãe. Mas não temos compaixão. Acreditamos na lei do talião. Se a mãe sofre com o filho na cama, é porque Deus está punindo. Lei do talião. A minha dor ninguém pune, porque eu fui roubado, eu fui assaltado, ele não me quis, ela não me quer. Julgamos a nossa dor como mais precipitatória e esquecemos da dor do mundo, ao qual irmãos nossos estão mergulhados há dezenas e centenas de dias em hospitais acamados por enfermidades que a ciência desconhece. Pais, mães, crianças que choram, e a nossa dor que é pequenina. Então muitos irmãos encarnados os nascem com missões de encontrar na caridade a possibilidade de mergulhar-se na dor alheia, para que essa dor alheia seja o agente transformador de si mesmo. Ser caridoso não é para transformar a vida do outro, é para transformar a sua própria visão de mundo perante a você mesmo, percebendo que a tua dor é tão pequenina, perto da dor de tantas pessoas que sofrem, muito mais do que você mesmo. Se Deus te capacita as propriedades biológicas e intelectuais ao ponto de servir o seu tempo em prol do outro, é porque em você precisa haver a reforma, não no outro. Esta é a maior missão. Acreditarmos que nascemos com a missão de sermos caridosos porque somos espíritos superiores é uma ignóbia. Recebermos a missão de sermos caridosos para que, através do ato de caridade, colocarmos-nos no nosso devido lugar e pararmos de reclamar das pequenas coisas que nos assolam na existência. Isso não tem tempo e nem momento para começar. Quanto mais longeva começa, mais bagagem as temos. Mais fácil lidaremos com as consequências e maior o ângulo de visão que teremos sobre os assuntos do exterior. Quanto mais jovem, mais dificuldade as teremos para entender o mundo como um ciclo. Então não há o tempo, mas há a urgência.
todos os irmãos que em determinado momento encontraram na sua alma a necessidade de fazer o bem através da caridade, os têm desde pequenino, desde jovem, desde criança e adolescente. Os pensamentos de ajudar, os pensamentos de auxiliar, os pensamentos de socorrer. Se ele vai desenvolver na adolescência, na primeira infância, na segunda, na fase adulta ou em fase mais adentro, não importa. E nem um tempo para isso. Porque aquele que nasce com a missão de ajudar, ele está curando a si mesmo, não o outro. Cura a si mesmo quando percebe da dor do outro que a tua é pequena. E você para de reclamar. Percebe? Certa feita, procurou-nos numa casa, uma trabalhadora da casa. Ela tinha vasto tempo ocioso no seu dia, pois já estava aposentada. E ela queria uma forma de ajudar. Mas todas as vezes, antes de falar onde eu posso ser útil, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, ela reclamava da vida. Ah, meu marido, meus filhos. E um dia eu fiz um propósito a ela. Eu disse assim a ela: nós fazemos uma visita, naquele tempo, era semestral, a um hospital psiquiátrico, no Jaci, no Frei Nélio. Eu disse a ela: eu tenho um trabalho para você, mas o trabalho na casa só iniciará depois que você for a este hospital como voluntária do Centro Jardins da Caridade. Você aceita? Ela pensou e aceitou. Ela foi ao hospital. Nunca mais ela voltou para o centro. O choque kármico que ela lá enfrentou, ela ficou envergonhada das lastimações que ela fazia e descia sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios filhos, que estavam perfeitos. Missão não é dádiva. Quem nasce com as missões é porque tem muito em si para melhorar. Mas se as recebe, é porque tua alma está pronta. Porque muitos são aqueles que não estão prontos ainda. Entende? Agora vamos sair aqui. Você será útil. Vamos exercitar a paciência. A base da pirâmide. Já passei por isso. Vamos só aqui, aí já vamos sair. Eu queria entender, você já explicou, eu já li livros a respeito, mas eu queria afirmar mais para entender. Em duas partes. Como você falou da missão que a gente firma lá e a gente vem com o véu do esquecimento. Na questão, de novo, tocando nesse assunto de filhos, quando a gente firma lá em cima, que a gente vai trazê-los, porque ou a gente tem uma missão, ou a gente tem, enfim, independente do que a gente tem para cumprir e eles cumprirem, tanto da gente ajudar como a gente ser ajudado pelos filhos. Acho que tem muito isso também, que não é só a gente ajuda os filhos, muitas vezes os filhos ajudam, na maioria das vezes os filhos ajudam a gente. E eu queria saber assim, quando a gente opta, aqui que a gente está com o nosso véu de esquecimento, talvez a gente optou por ter mais, né, e opera ou faz qualquer cirurgia que a gente impede de cumprir esse pacto que a gente fez lá, se isso fica para outra vida ou eles vêm de qualquer forma, ou se eles teriam que vir com aquele casal, com aquela, né? E quando acontece também, no caso que você já falou também do estupro, que teria que vir daquele ato, né? Mas concluindo nesses dois termos, eu queria saber assim, nessa missão, né, que a gente tem, como é que, mesmo se eu não fizesse isso, eles viriam de qualquer forma, vamos supor assim, mesmo eu estou tomando remédio, não estou falando só de mim, estou falando de todos, né? Eles viriam de qualquer forma, a gente fica devendo isso contra a vida, o que acontece? Não sei se eu consigo explicar. Sim, eu consegui dizer.
ela pergunta sobre os compromissos que os encarnados assumem no campo da paternidade. Eu disse a vocês que quando reencarnam, temos um contrato a seguir. Mas este contrato são cláusulas pétreas perante ao compromisso para conosco, para com nós mesmos, não para com os nossos filhos ou nossa prole. Este é o primeiro ponto. Quando endossamos o contrato reencarnatório, os endossamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, aonde as nossas aptidões aflorarão, aonde as nossas dificuldades aflorarão, e já sabedor em qual família viremos. Este é o ponto firmado no contrato reencarnatório endossado por você. Existem cláusulas adendo que colocam possibilidades maternais ou paternais e as possibilidades dos espíritos virem. Porque é muito comum adentrar num corpo um homem e uma mulher para encontrarem-se e criar uma família, para vir um filho em determinado tempo. E este filho não estava pronto quando os pais entraram na vida. Então não pode ser um contrato se o próprio espírito que era para ser o filho não estava presente. Então, a paternidade e a maternidade são contratos adendos, são possibilidades, probabilidades, porque entre nascer, crescer, conjurar-se e ter um nascimento, existem muitas variáveis que estão sobre o teto máximo do livre-arbítrio. Entre eles, a mulher querer ou não ter filhos, entre o homem querer ou não ter filhos. Enquanto o desejo dos encarnados, não pode ser feito nada. Então, não é obrigatório, ao adentrar na vida, ser mãe ou pai de determinado espírito. Não é uma cláusula pétrea, como é adentrar com a inclinação da vaidade, como adentrar com a inclinação da avareza, como entrar com a inclinação da soberba, como entrar com a inclinação, seja ela qual for, ou entrar com a aptidão da ciência, da humanas, do ensino, as aptidões. Isto é uma máxima já predefinida. A prole é uma possibilidade e uma probabilidade que respeita o livre-arbítrio. Então, não tá, porque a minha preocupação é, quando você falou na outra palestra, que a gente veio para errar menos, para ser melhor, para cumprir uma missão. Quando a gente deixa, entre aspas, de cumprir essa missão, a gente não está aumentando o nosso karma ou jogando aquilo para frente. Não, ninguém regride no seu processo, no máximo estagna. Porque você, por mais que queira fazer mal, você também vai fazer o bem. Por mais que você queira muito fazer o mal, você vai amar quem te ama, você vai ter afeição por alguém. Então, você sairá da vida estagnatária ou evoluída, um pouco mais, menos, não importa, mas sairá da vida melhor, seja pela cognição ou seja pela vertente moral. Sairá da vida melhor, todos saem, por isso que estamos aqui. Se não fosse desaguar a vida biológica em mares melhores, não teria por que ter a vida biológica. Você deságua em mares melhores, menos poluído, não importa, mas deságua melhor, sempre. A tua preocupação é, se assuntos assumidos pré-reencarnatório, não cumpridos numa vida, posterga para outra. E se esses espíritos que por deveras estavam na caixa probatória de terem vindo como meus filhos, não os foram por minha decisão, seja por um anticoncepcional, seja por qualquer outro fato, não o foram porque o meu desejo fora este, eu terei que ser mãe deles numa vida futura de uma forma mais difícil, talvez? Não. Esses espíritos que estavam no campo probatório, de vir a ser seu filho, encontrando uma lacuna do seu livre-arbítrio, ele vai para outra família. Às vezes família até próxima. Quer um exemplo? Quais avós, às vezes, sentem mais amor pelo neto do que pelo próprio filho? Se doravante aquele neto não era o espírito que estava na árvore existencial daquela mulher, que hoje é avó, ser a mãe. Quais netos hoje sentem às vezes mais apreço pela avó do que pela própria mãe?
Quais encarnados às vezes ama mais uma tia do que a própria mãe ou o próprio pai? Esses laços afetivos, sim, está ligado. Poderias facilmente um espírito que ama mais um outro familiar do que a própria família ter nascido naquela família, mas por escolhas, pelo calabouço que existe na vida, entre o nascimento até o nascimento, e as escolhas que não podem ser transformadas por causa do livre-arbítrio, nasce próximo. E nós temos parentes que amamos muito mais do que próprios filhos. Então, o nascimento obrigatório uterino não se faz jus, porque nunca é decisão apenas de um, precisa do espírito aceitar. Repito, quero trazer uma informação a vocês. É muito comum no plano reencarnatório a mulher e o homem adentrarem na vida sabedor que iriam receber aquele espírito. E quando aquele espírito assiste a reencarnação dos pais, fala, não quero. Desiste. Muito bom. O rumo que está tomando fugiu muito daquilo que combinamos. Eu não quero. Então tem essa opção também. Sempre. Até o útero da mulher expelir o feto, que é um objeto intruso em seu corpo, o espírito pode desistir da jornada. O feto nasce morto. Não há erro, não há nada. O espírito fala, não quero ir. Se o espírito falar, eu não nasço, eu não quero, ele não nasce. É livre-arbítrio dele. Mesmo que tenha consentido até o nascimento, a ruptura do cordão umbilical, o espírito pode desistir. E quando ele desiste, não é considerado suicídio? Não, de forma alguma. Às vezes a gravidez é tão planejada e tão esperada. A mãe espera tanto. O feto já está formado, já está com tempo, e ele desiste. E está tudo certo. O fato dele desistir não é suicídio dele. Não. Até o ponto de não ter a vida plena, não. É uma questão de consciência. É como se você falasse para uma pessoa que está prisioneira num hospital psiquiátrico por demência: olha, aqui no hospital você melhorou, você vai ganhar alta, vai para a rua. Aí ele fala, nossa, que bom. Na hora que ele lembra que na rua ele vai ser taxado, vai ser julgado, vai ser condenado, que ele vai voltar para a casa dos pais, que vai ser tudo aquilo, ele se transloca de novo e fala, não vou. Ele não vai. O livre-arbítrio é respeitado sempre. Sempre. O livre-arbítrio da alma é respeitado sempre. Então o espírito realmente, ele pode não vir. Então não podemos lançar o olhar sobre o pai ou a mãe que decidiram não ter filhos, uma culpa, jogando para a posterioridade não ter sido mães e pais daqueles espíritos. A vida é dinâmica. Os espíritos não vão ficar a vida inteira dos pais esperando, morreu, era para vocês ser meu pai, vocês não se compromissaram. Até mesmo quando acontece o estupro, ainda mais assim, quando a menina é menor, isso não está interferindo no livre-arbítrio dela? Está, de fato, mas quando você está encarnado, você aceitou estar encarnado. Estar encarnado é estar em comunhão com os demais, em suas falências e em suas vitórias. O mal existe. Quando alguém decide fazer o mal ao outro, o plano espiritual tenta dissuadi-lo constantemente. Porém, a decisão do livre-arbítrio de alguém estuprar outro é decisão pétrea. Há o livre-arbítrio do estuprador em querer estuprar. Às vezes a menina é tão novinha que ela não tem o direito de optar por uma Racionalmente, a vítima de estupro, ela é uma vítima. Mas se alguém está com o livre-arbítrio disposto a estuprar alguém, e este alguém a ser estuprado, não olharmos a árvore genealógica das vidas passadas e não encontrarmos falta alguma ali que mereça, que possa haver este ato, não os tem. Há interferência, há polícia, há várias coisas. Sim, você já Sim. Um estupro só é cometido de fato quando há o livre-arbítrio do estuprador em cometer um ato, fazendo de sua vida um verdadeiro calvário, um verdadeiro suplício, porque ele está errando das faltas mais graves atentados contra o vulnerável.
e o espírito desta mulher ou deste homem. Eu sempre falo a vocês, falamos em estupro e temos a conotação apenas do estupro feminino, mas não é. Há o estupro masculino, quase que na mesma porcentagem. Porque uma mente doente, ele não escolhe somente a mulher para estuprar, ele escolhe homens também, crianças do sexo masculino. Então não podemos focar. Sim, é só para. Da gravidez, né? Exato. Mas eu disse a vocês na oportunidade, a porcentagem de estupro que gera uma gravidez, ela é tão pequena. É porque ela é chocosa. Mas estupros existem diariamente. Diariamente. Para nós, o estupro é todo o sexo não consentido por uma das partes. Isso é estupro. Isso é faltoso. Entendeu? Não é só o estupro violento. E até quando não chega ao final. Quando falamos de estupro, não falamos só do estupro violento, aquele que vira noticiário na televisão. Falamos do estupro de pessoas dentro da mesma casa. Falamos de estupro de quando uma mulher diz não e ela é forçada a fazer. Isso é estupro. Atentado contra a vulnerável. Então, devemos olhar com a ótica de que o estupro, ele é tão farto e quantitativo, mas pegamos o olhar de apenas o estupro de uma menor, do estupro de uma criança. Mas o estupro, ele é diário, indifere de anos. A pessoa pode ter 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos. Ele acontece diariamente. E às vezes acontece nos próprios casais, dentro de uma própria família. Também é estupro. O estupro é todo ato sexual não consentido por qualquer das partes. O que agrava é quanto menor a idade, mais vulnerável, maior a falta. Atentado contra o vulnerável, quanto mais jovem, mais grave. Mas tratemos o estupro como um panorama muito maior. E neste panorama muito maior, pegarmos a porcentagem das que traz uma gravidez, é tão pequeno que seria 0,0000001 em termos da quantidade de estupro para a gravidez. Nesse caso, quando acontece que aí a vítima não consegue perdoar, não consegue esquecer, isso também é amenizado. Quando a vítima não consegue perdoar e esquecer, ela terá assistência espiritual para o resto dos seus dias. Deus nunca esquecerá aquela pessoa. Mas quando ela fechar os seus olhos da carne e estiver com todo o inconformismo dentro dela, ela será colocada em uma cadeira, abrirá uma tela perante a ela, repetirá o ato de estupro dela, voltarás à fita como se fosse uma fita antiga, em preto e branco, voltando a milênios de anos, mostrando um ato que foi a origem para que aquilo acontecesse. Mostrado a ela racionalmente, falou, aqui a dívida se quita. Ok? Já disse a vocês, vou tentar resumir a história para não ser alongada. Uma mulher deu à luz jovem, vítima de um estupro do patrão da mãe. Ela era pequena. O patrão da mãe pega essa jovem, coloca numa casa afastada da fazenda e dá todo o necessário do sustento material para ela e a criança. A criança nasce com paralisia infantil. É prisioneira de uma cadeira, ao qual foge a lucidez e foge o agente motor. Ela não se movimenta, não anda, não fala, é apenas uma prisioneira de uma cadeira. E ali aquela criança, mãe, começa a sua juventude, sendo mãe daquele homem. Certa feita ela tenta o suicídio, tomando veneno. Imediatamente o plano espiritual é acionado para fazer uma intervenção. Espíritos vão à casa dela no interior da Bahia, ministram um passe do sono, torpe o córtex frontal dela, fazendo com que as pálpebras pesem. Vocês já sentiram isso? Vocês estão fazendo alguma coisa, a pálpebra fecha, e você fecha e deságua. 5 minutos parece uma eternidade. 5 minutos foi o tempo necessário para tirar o veneno
da água através de passes fluídicos de espíritos técnicos que foram trazidos às pressas. Durante ela dormir, ela recebeu passes e visitas de espíritos bons para reanimá-la e reabastecê-la de fé e energia para continuar a vida. E feito isso, afastou-se e ela despertou. 5 minutos depois, ela olhou para a criança no mesmo estado, viu se precisava de alguma coisa, olhou para o copo que estava com veneno e tomou, porque ela ainda continuava na psique de tomar o veneno. E o copo de água nada fez. Ela não conseguiu tirar a sua vida, porque espiritualmente foram tiradas as propriedades do veneno da água. Nisso, estudando a mente do homem. Quando chegamos perto do homem, que era o filho dela, estudando a mente dele, percebemos que há séculos e séculos atrás existia uma lei na Europa que o rei era portador da virgindade de todos que ele governava. Isso era uma lei humana, lei do homem. Então, toda mulher que chegasse à adolescência e tivesse a primeira menstruação, a primeira relação era com o rei. E este rei era um pouco tanto nefasto. E quando as crianças entravam, saíam mortas. Ele matou muitas e muitas crianças. E ficou difícil, então, ele conseguir outras crianças, porque os pais começaram a esconder as filhas, mandar para outro reino, e começou a afastar as filhas. E ele, com a sua sede, com a sua loucura e demência, coabita uma mulher da cidade, para que a mulher entregasse aonde estavam escondidas as crianças, a troco de... Ela aceitou. E por longos anos, ela delatou aonde estavam as crianças, sendo uma boa samaritana, para ganhar a confiança dos pais, para ver aonde os pais estavam escondendo as meninas. E entregava para o rei. Deste momento que ela aceita o dinheiro para entregar as crianças, ela é uma coautora do crime do rei. Ela é uma estupradora. Ah, mas ela nunca molestou uma criança. Sim, mas ela foi o veículo para que isso acontecesse. Débito compartilhado. Tão devedora quanto. Foram anos assim. O fim dos dois foi pútrido, porque Tomás, se fora combalido de uma doença, ceifou o seu biológico vagarosamente, não desencarnou de imediato. Angariaram para si débitos milenares, ao qual, nesta vida adolescente, foi ela estuprada. Ah, ela era inocente, sim. Neste nascimento, nesta vida, neste nome, ela era inocente. Mas quando mergulhados há séculos atrás, ela cometeu essa ação. Cometendo essa ação, tinha na árvore genealógica dela este karma. E ela cumpriu. Por que deu à luz? Porque ela estava altamente endividada com o rei daquela época. Por que a criança não tem cognição? Precisou nascer com paralisia infantil para limitar o seu corpo e a sua mente. Porque se der lucidez e corpo, ele vai ser um molestador de novo. Por que ela não pôde tirar a sua vida? Porque os dois estão ligados. Se ela tira a vida dela, imediatamente ele desencarna. E os dois no plano espiritual se perderiam. E Deus não quer isso. Então, precisa viver longos anos na vida como se for uma prisão para essas duas almas. E assim, ao longo de milênio à frente, talvez, quiçá, eles possam ter uma vida plena. Até lá vai ser a mesma história. Porque aquele que fere pela espada se é ferido. Isso é o resumo. Ok? Esta é a lei. Por isso que pedimos a vocês, não nós apenas, Jesus pedia, não julgueis, com peso e medida que vós julgais, vós serás julgado. Com peso e medida. Não escapa. Sim? Eu queria, se o senhor pudesse falar alguma coisa sobre o orgulho, porque eu já procurei filósofos, estoicos,
humildade, eu desculpo que eu estou mal na vida. Eu não consigo, eu queria que eu pudesse, de alguma maneira, me dar ferramentas para que eu pudesse identificar o meu desespero. O orgulho é uma erva daninha. Como qualquer erva daninha, por mais que você rastele o campo, tire todos os matos, a semente está lá. A hora que você menos espera, ela sai um broto, ela sai um matinho. O orgulho é a erva daninha. A erva daninha, nós precisamos sempre vigiar, sempre estarmos atentos. Se queremos uma lavoura bonita, verdejante, que dê frutos, nós devemos combater a erva daninha. Porque a erva daninha nascendo vai brigar com os nutrientes que vão matar o bom fruto. Este é o orgulho. O orgulho é uma erva daninha que deve ser extirpado, arrancado toda vez que identificado um broto. Então ele é um processo diário. Nós temos o costume de confundirmos, principalmente no Brasil por questão de crendices e culturas, o orgulho da pessoa mais empoderada, a pessoa mais para frente, a pessoa mais aguerrida. É comum que em outras pátrias uma pessoa muito firme, de caráter, de firmeza, digamos assim, de formas de lidar com outras pessoas bem firmes. Em outras pátrias e outras nações, essas pessoas são olhadas de outra forma. Não que elas sejam arrogantes nem orgulhosas, mas são pessoas firmes, que devem ser ouvidas e seguidas. No Brasil, nem tanto. Então, as pessoas que têm muita firmeza, que têm uma personalidade forte, digamos assim, ela é facilmente caracterizada como orgulhosa. Isso é uma questão cultural, mas não é uma máxima. Mas, como disse, o orgulho é uma erva daninha. O orgulho você não percebe na pessoa constantemente. Você percebe em pequenas ações. Assim como a erva daninha você percebe quando ela nasce, se você decide arrancar ou não, esse é o seu problema, na hora que você vê já está lastrado. O orgulho, basicamente, é quando você se acha superior ao outro, independente de conhecer a história do outro. Pelo simples fato da análise ótica. Percebe isso? O orgulho é quando nós colocamos-nos em pedestal ante a todos, porque nós sabemos um pouco mais sem conhecer a história do outro. Então, para vigiarmos o orgulho e não confundi-los com o nosso modo de ser, nós precisamos primeiro conhecer as pessoas antes de tecermos qualquer comentário. Porque se nós conhecemos o outro e permitirmos que o outro nos conheça, essa troca poderá fazer facilidade para o convívio, principalmente com pessoas, espíritos de personalidades fortes. Mas o orgulho, eu falo a vocês, ele é muito mais nas pessoas maldosas, perversas, do que na grande maioria. Porque quando nós olhamos, separamos, catalogamos em 3 estágios: maldade, perversidade e crueldade. Maldade, perversidade e crueldade. Todos os espíritos da Terra estão em um desses degraus. Vocês sabiam disso? Quem aqui acredita que está livre de ser maldoso? Okay? Vou dar um exemplo. Um dia, uma palestra, conversando até com o Douglas, ele me questionou: todos os espíritos têm maldade? Eu disse: todos os espíritos têm maldade. Ele fala: então não há espíritos bons, capazes de não ter maldade no coração? Não oriundos da Terra. Talvez espíritos de outros planetas que aqui nasceram, ok, mas espíritos oriundos da própria Terra, não. E ele disse assim: eu tenho maldade? Ele perguntou. E eu disse: vou te fazer uma pergunta. Se você entrar no quarto e ver um estuprador molestando seu filho, o que você faria com o estuprador? Ele disse: na hora, eu mandaria ele para Deus.
isso é maldade. Se a tua resposta perante uma dor aguda que te aflige é, eu mato, é porque temos traços de maldade. Faça essa pergunta. Isso é chamado calcanhar de Aquiles. Todos nós temos, invariavelmente. Então, não é um problema problemático ser maldoso, porque todos nós estamos. É apenas aonde nos afeta. Depende da nossa fraqueza. Ok? E depois de 10 anos dessa conversa com o Douglas, se eu perguntar para ele, ele vai matar ainda. Ele vai falar, vou matar ainda com teor. Crueldade. Nós estamos aqui. Mas nós temos a perversidade logo embaixo. Aí são outro grupo de espírito. Porque o maldoso, ele é maldoso quando ele é acionado. O mais bom que o espírito seja, se ele está na terra, ele tem um calcanhar de Aquiles. Ele tem. Ok? Todos concordamos até aqui? Perversidade. O perverso, ele não reage com maldade, ele cria maldade. Ele está na vida dele e a felicidade do outro incomoda ele. Então ele começa a pensar como derrubar o outro. Então quando você está no local de trabalho e alguém te incomoda e você pensa assim, deixa comigo, eu vou fazer ele pedir as contas. Isso é maldade? Isso é perversidade. Você está maquinando, você não está reagindo. O orgulho, ele nasce aqui, em corações perversos. Porque o que faz você querer o mal do outro é o seu orgulho ferido. O outro é melhor que você, o outro faz mais coisas que você está mais tempo, você coloca uma meritocracia para os outros e para si a soberania. Então você confunde isso. Então o orgulho, ele nasce no perverso. Ele está ligado à inveja? Sim, também. O perverso, ele maquina, ele prepara, ele articula para fazer o mal. Ele não é maldoso por reação, ele é maldoso por premeditação. Ele premedita. Esse é o perverso. Sim, depois eu posso fazer a analogia. Esse é o perverso. Ele está abaixo da maldade, ele então premedita a maldade. Correto? Nesse sentido, o orgulho está aqui. Porque quem é maldoso, ele vai ser por reação. O orgulho não vai gerir esse processo. Mas quem é perverso, o orgulho vai. O orgulho ferido. Orgulho é o orgulho ferido. É aquilo que nos incomoda no outro e faz com que a gente pense como se vingar do outro, como prejudicar o outro. Isso é perversidade. Existe um grau muito abaixo, chamado crueldade. O cruel, ele é orgulhoso, porque ele vai ser acionado pelo sucesso do outro, pela alegria do outro, então ele quer o mal do outro. Ele vai premeditar, porém, ele não vai colocar ele na reta, ele vai colocar outra pessoa. O cruel, ele maquina para que ele crie a maldade, ele faça um enredo e coloque os outros na fogueira, para ficar de fora e posar de bonzinho. Esse é o cruel. Conhecem pessoas assim em sua jornada? Algumas? Quem sabe? Aqui é o perigo. As pessoas cruéis. São aquelas pessoas que estão do seu lado, falando que é seu amigo, e preparando um terreno para que você caia. Este é o mais orgulhoso. Então, se não se enquadra no cruel e nem no perverso, é só maldoso. Maldosinho, maldosinha, não tem problema. O orgulho, ele nasce quando ele é ferido. O orgulho, por vaidade boa, temos vaidade boa, depois, se quiserem, podemos falar sobre isso. O orgulho
que temos quando conquistamos as coisas, o orgulho que temos quando planejamos algo e isso se concretiza, o orgulho que temos das pessoas que estão ao nosso caminho prosperarem, isso também é orgulho, mas não é orgulho ferido. Quando temos o orgulho ferido, nós reagimos ou falamos assim, vamos embora que não me cabe, aí eu me catalogo. Orgulho ferido é perigoso. Orgulho benéfico é orgulho de estar vivo, é orgulho de ser quem é, orgulho de olhar no espelho e adorar quem você é, da forma que você é, e seguir em frente, batalhando. Isso é um orgulho bom. Então, repito, orgulhoso é bom, orgulho ferido, como lidar com isso é ruim. Ok? Então, se você me perguntar o que é o orgulho, ele é uma erva daninha. Você vai e arranca, você vai e arranca, você vai e arranca. Cabe você arrancar o orgulho ferido. Ela sempre vai nascer porque o orgulho ele pode ser usado para o bom também. Como não? Vai estar lá. Ok. Sim, entendido. Hoje tem Palmeiras, Você tem que lembrar do Douglas, ele está aqui, ele olha no relógio, já são 9, o jogo é 9h35. Ele vai passar só na internet. Já sabe, ele já pesquisou isso com brevidade. Vamos aqui, Vitor, vamos aqui. Espiritualmente existe hierarquia, e a segunda, existe primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o sétimo céu? Espiritualmente existe hierarquia por uma questão organizacional. Então existe sim hierarquia. Digamos assim, se você chegou no plano espiritual há pouco, deixou o corpo, e você não tem conhecimento nenhum, você vai ser recebido por professores. Então, existe uma hierarquia. Esse espírito é professor. Ele vai ser, para você um professor, você é um aluno. Então, você respeitará este grau hierárquico. Quando você entender que o plano espiritual é muito maior do que a organização como a vida apresenta, você percebe que você respeitará o outro como respeitará a todos por igual. Então não precisaremos de hierarquia, porque nós respeitaremos todos por igual. Então, sim, é necessário porque somos imperfeitos. Porém, não será necessário no mundo de regeneração. Você reconhecerá um espírito sublime pela aura que ele apresenta, pela luz que ele tem. Então, apenas a presença dele já te fará reverência e respeitará de forma singular. Mas, hierarquicamente, para a organização do planeta, como se trata de um planeta recém-saído do primitivo, sendo probatório e expiatório ainda, existe hierarquia sim, mas não da forma que podes conjurar na forma humana. Existe hierarquia porque os humanos assim preferem. Quando os humanos entenderem que somos iguais, todos em essência, não precisaremos de hierarquia. Só precisa de hierarquia porque o contrário da hierarquia seria a anarquia. E aí tudo ficaria ao bel prazer. Então Deus permite que o grau hierárquico aconteça. É interessante só uma observação na hierarquia. A única regra que tange a hierarquia chama a regra da sensibilidade. Exemplo, um espírito trevoso não consegue enxergar o espírito que está acima, em grau moral, ok? Um exemplo, um espírito suicida não consegue enxergar um espírito homicida. Conseguiram entender isso? Porque ele vibra na frequência do suicida. Então o espírito suicida ele vai enxergar outros suicidas. Se esse espírito vem para a crosta, ele vai enxergar um espírito homicida? Não. O que ele vai enxergar? Um espírito suicida. Então um obsessor de um suicida é um suicida. É frequência. Então a regra da sensibilidade é esta. Então um espírito suicida enxerga os seus. Um espírito homicida enxerga os seus. Um espírito angelical enxerga todos abaixo. Então, quando nós falamos em hierarquia, é apenas a utopia daquilo que enxergamos. Em cima para baixo. De nós para baixo. Sim. Não digo assim, quem está em cima
enxerga para baixo, Exato. quem está embaixo não enxerga para cima. Então, se você não foi suicida, se você não foi homicida, se você viveu e foi pleno, tem uma frequência, daqui para baixo você enxerga. Isso é uma hierarquia. Correto? Só que a hora que você olha para cima, você não vai ver. Aí, quando você começa a perceber que existe muito mais acima de você, você fala, nossa, como eu estou longe. Então, essa hierarquia, ela ainda é necessária, porque vibramos em muitas faixas de densidade. Já enquadra outra resposta. 7 céus. Correto? O que são céus, se não campos vibratórios? Se eu desencarnar e olhar para baixo, não vai ter só 7 infernos. Pode ser só 2. Posso estar bem perto dele. Depende do grau que eu desencarnei. Se eu olhar... Exato. Se eu desencarnei e conseguir ter a visão para cima e ver as frequências, às vezes não tem só 7 céus, não. Tem 70 vezes 7 céus. Eu estou bem baixo. Então, é uma questão de vibração. É que na mitologia e na crendice popular, o 7 é um número mágico. Porque Deus criou a Terra em 7 dias e... Exato, é tudo 7. São 7 orixás, são 7 deuses gregos, são 7 deuses romanos. 7 dias da semana. 7, porque Deus criou. Então, o número 7 está sempre atrelado à numerologia, à mística. Mas existem muitos céus, existem muitos infernos. É o nosso campo vibratório que define qual estágio estamos. Repito, a forma que tu desencarna, se tu olhar para cima e conseguir ver porque não vê, porque esta é a única lei, hierárquica é a única lei. Tu enxergas da tua vibração para baixo, da tua vibração para cima você sente. Sentindo você almeja, então melhora que tu chega lá. Céu número 2 é perto da crosta terrestre e os outros vão se afastando cada vez mais. Exato. Mas aí pode ser 10, 15, 20, porque são frequências vibratórias até a camada de ozônio, ok? Porque o céu terreno na mitologia é até a camada de ozônio. A hora que passamos para além do planeta, esquece essa mitologia de céu e inferno. Aí o mundo abre e não temos permissão para falarmos agora. Podemos falar somente do planeta Terra, ok? E suas camadas vibratórias. Mas não é só 7 céus, 7 portais. No entanto, que nós ensinamos e pregamos a vocês que existe o 7º portal, que é a barreira magnética protegida pelos Exus e pela Pombagira, que está perto da crosta, que é um grande muro guardado por dragões, ou queiram dar o nome que for, dependendo da crença, da mitologia, e lá dentro estão os trevosos. E esta camada faz com que esses espíritos fiquem lá, não venham para a crosta. Então isso é uma prisão na Terra, assim como existe a prisão lunar. Ponto. Aí chamamos de 7º portal. Mas se olharmos magneticamente, para chegarmos lá são várias camadas, não só 7. Ok? A teoria de que as religiões mais terrenas, por exemplo, estão no primeiro e segundo céu. Quanto mais vai subindo, livra-se dos apetites de religiões e passa-se a viver mais espiritualmente. Eu te digo que religião está mais perto do inferno do que do céu, mas... Na Terra, desculpa, fazendo uma analogia só. Eu estou sendo sincero. Quando paramos e analisamos o prisma religioso, estamos mais perto da crosta do que de qualquer ser evolutivo. E isso inclui o espiritismo também. Não é, espírita é santo. Não! E a gente percebe Espírita é que doente, tem cuida de doente, só isso. Tem ateus que é muito melhor Como seres humanos. como seres humanos do que os religiosos. O ateu é o espírito cansado da religião. Ele foi religioso várias vidas e aquilo não prosperou em nada. Aí ele chegou na consciência espiritual que falou, uau, vou ficar longe das religiões para ver se eu prospero. O passo é o mesmo. O peso é maior, porque a religião te apresenta a Deus. Ela te traz conforto nas horas difíceis. Mas se você é ateu e consegue passar com racionalidade as horas difíceis, está tudo certo. E o que representa o batismo, por exemplo, na parte espiritual? Não. Mas o batismo não é considerado como um aterramento? Não.
Porque se fosse assim, quem não foi batizado está condenado à mármore do inferno. Esse é um problema sério. Exato. Não tem lógica. O batismo foi uma forma criada, assim como dentro da Umbanda precisou da ritualística, do tabaco, da bebida, das incorporações mais mistificadas para fazer-se ver para crer. O batismo é a mesma coisa. Existe um dogma a respeito do batismo que a pessoa, a criança que não é batizada, vai estar no mundo que ainda não é de Deus. Sim. Né? E eu acho isso sabe, porque no momento que você nasce, Por isso que você está na casa espírita. no momento que você nasce, você fica com Deus. Por isso que você está aqui, não está nas religiões dogmáticas. Às vezes batiza só para não ficar sendo, para a criança não ficar sendo julgada. Mas ainda é exigido isso. Se você for casar na igreja católica, você vai ter que batizar. Adulto, você quiser, tiver o sonho de entrar, tiver a grinalda e casar na igreja, você vai ter que batizar, porque faz parte das regras hierárquicas da igreja. Está tudo certo. Você me perguntou se tem alguma cadeia. Eu disse que não. Não tem relevância alguma você ser ou não ser batizado. Pelo contrário, a única coisa que tem é que se você for batizador, você vai ter que desembolsar o dinheiro. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. Não, porque algumas religiões exigem você para... Todas, até a evangélica. Hoje virou uma questão mais comercial do que propriamente... É tão interessante que existem religiões que dão prêmio para pastores por quantidade de batismo. É R$100 por batismo, fiéis captados. A Umbanda ela é muito mais mística, porque o batismo da Umbanda vem dos orixás do século do milênio 13, 14 a.C. Então, na hora que entramos em matriz africana, e a Umbanda é oriunda da África, sendo uma religião brasileira, oriunda da África, trazendo as matrizes de 7 orixás primeiros, vamos encontrar no seio da Umbanda o batismo. Só que aí o batismo da Umbanda, em essência, era o batismo no sangue. Era no sangue animal. Desde do candomblé, das matrizes africanas mais primitivas, o banho era no sangue. Então, ainda assim, nas crenças de hoje, você tem que fazer cabeça, fazer santo, isso envolve sangue de animais, isso é milenar, é muito antigo, é primitivo quase. Então faz parte. Mas sem relevância alguma, nem antes, nem agora, e muito menos no futuro. Sim. Todos passam. A depressão e a ansiedade, elas são do espírito. Elas, antes de tudo, ela é uma qualidade do espírito ou uma inclinação do espírito. Eu vou resumir facilmente o que é a depressão. A depressão é o aprisionamento da mente no passado. Quando eu aprisiono a minha mente no passado, eu entro num estado de viver num tempo que não é meu, um tempo que já foi. Quanto mais tempo eu passo no passado, mais eu desenvolvo digamos assim, ordeno meu cérebro a produzir hormônios descompassados para que eu desenvolva uma transformação hormonal que vai me levar a uma estagnação física, que vai me levar a uma paralisia frontal, do meu córtex frontal, da capacidade de regressar do passado para assumir as responsabilidades do presente. Isso vai gerar a patologia chamada depressão. Mas, para chegar na patologia, são anos vivendo no passado. Você não entra na depressão, você cria a depressão quando você começa a comparar o ontem com o hoje. Ontem eu era feliz, ontem eu tinha dinheiro, ontem quando eu era criança eu era mais feliz, quando eu tinha aquilo eu era mais feliz, quando aquela pessoa estava comigo eu era mais feliz, quando aquilo aconteceu eu era feliz e não sabia. Então significa que no passado eu era feliz e hoje eu sou triste. E eu condiciono o meu cérebro a viver no passado,
fugindo da responsabilidade de viver no presente. Este é o processo. E não existe nenhuma depressão que foge este início do processo. A depressão se instaura quando começa a comparar o que eu fui, o que eu tinha, com o que eu tenho. Correto? Uma infelicidade. Trazendo a infelicidade no tempo presente. Porque quando alguém perde um ente querido, perdi a minha avó, eu era feliz quando ela estava viva. E eu fico prisioneiro das lembranças de quando ela estava viva. E esqueço das responsabilidades do presente. Eu ordeno meu cérebro a ficar num tempo que não é o correto, o presente. E isso vai me trazer a patologia. Desenvolver uma patologia é doença. E é doença biológica. Se trata com medicamentos. Procura o psiquiatra, o psicólogo, inicia o tratamento psicológico agregado com os medicamentos que facilita trazer a mente do passado para o presente. Todo psiquiatra e todo psicólogo vai tratar o presente. O tempo presente, o tempo presente, o tempo presente, para te tirar da depressão. A depressão é o aprisionamento no tempo passado. Ninguém aprisiona no tempo futuro. Você se aprisiona no tempo passado. Ok? Na depressão. Ela é isso. Este é o início dela. A pessoa falará, eu tenho depressão por... Não. Você tem depressão porque você está preferindo o teu passado do que este. Aí você pode falar assim, mas a pessoa depressiva pode ser da alma? Pode. Porque há espíritos encarnados que não ficou tempo suficiente no plano espiritual para se desvincular da vida passada, e na vida passada foi muito rico, tinha tudo, e nessa é muito pobre. Aí ele fala, não nasci para a pobreza. Eu sou tão rico. Olha minhas ideias, olha como eu tenho bom gosto, olha como realmente é um espírito muito rico. Mas foi rico na vida passada, e ele não desconstruiu aquilo. Então ele vive num tempo passado pior ainda, que é o tempo passado da vida passada. Então a vida passada se remonta sobre essa. Então ele começa a viver um tempo que ele nem viveu. Como se esse sempre fosse o purgatório dele. Essa vida. Por que eu tive que ter esses pais? Não podia ter um pai rico? Alguém já falou isso? Não precisa erguer a mão. Não precisa erguer a mão. Esta reclamação que fazemos é porque temos inconformidade, porque tínhamos tudo na outra vida e essa não temos nada. E não foi curado isso no tempo espiritual. Então, esta depressão, ela é mais grave. Porque mesmo com psicólogo, mesmo com psiquiatra, mesmo com remédio, você não sai dela. Porque você está preso na tua vida passada. Aí existe a depressão crônica. Aí existe a hipnose, a regressão. Então muitos dos quadros de depressão é curada com a hipnose e com a regressão. Porque aí vai no tempo passado, fecha as lacunas, volta para o tempo presente e a pessoa consegue. Então são basicamente os dois casos de depressão e todos eles estão ligados ao tempo passado. Se eu falo a vocês que a patologia da depressão é o tempo passado, a patologia da ansiedade é o tempo? Quem tem os dois? Boa pergunta. É porque esqueceu que está no hoje. O hoje não está legal, aí eu vou fugir para o futuro, eu vou fugir para o passado, eu vou fugir para o futuro, eu vou fugir para o passado. E é natural, é normal. Todo espírito encarnado vai viver por quadros depressivos e quadros de ansiedade. Isso é normal, principalmente com a tecnologia que é voraz, que traz imediatamente todos os noticiários. Então você fala, oh meu Deus, alguém morreu suspirando uma gripe lá do outro lado e acabamos de vir da pandemia. Põe a máscara. Então você se aprisionou num futuro inexistente que ainda não aconteceu e está preso na pandemia que aconteceu no passado. Então nós estamos sujeitos a isso. O nosso córtex frontal, nosso glóbulo temporal, ele não é tão evoluído assim ao ponto de filtrar as informações com racionalidade e lucidez para que tenhamos um crivo do que é ou não é o que devemos fazer. Em ambas as partes, são quadros prisioneiros, ou do futuro ou do passado. Quando vivenciados no presente, desenvolve uma patologia. Desenvolveu a patologia, medicamento e ciência do homem. Ótimo. Vamos lá, vou falar o que é a síndrome do pânico. Para você desenvolver a síndrome do pânico, você começa ou com a depressão ou com a ansiedade.
Ok? Eu disse a vocês que é um aprisionamento mental. Primeiro você fica ou no futuro ou no passado, e vivenciando isso por muito tempo, você ordena ao seu cérebro a produzir hormônios desequilibrados. Há uma glândula chamada pineal, que é a glândula mestre. Ela está embaixo do seu cérebro reptiliano. É a glândula da mediunidade, a glândula da vida, e a glândula que ordena todas as outras glândulas no que tange o excesso de hormônios ou a reclusão de hormônios a serem produzidas. Esta glândula é a glândula mais protegida do corpo humano, porque ela é a glândula da vida. A morte cerebral é um dolo nesta glândula. Quando você sofre qualquer avaria na glândula pineal, você morre da morte cerebral. Exemplo, um acidente de moto que você bateu a cabeça, você mexeu milimetricamente a glândula pineal, você desconectou a vida. O corpo pulsa, mas sua alma não está mais acoplada na vida corpórea. Por isso que ela está no osso mais forte do corpo humano, chamado crânio, embaixo de uma massa encefálica, que é uma esponja que absorve impactos absurdos, embaixo de um cérebro reptiliano primitivo, que é muito denso e gelatinoso. Ela está no meio. Ela está cheia de amortecedores, repleta do osso mais forte do corpo humano. Ponto. É a glândula da vida. Ela que ordena hormonalmente todo o seu corpo. Quando você ordena essa glândula a produzir hormônios desequilibrados por querer viver no passado ou no presente, você vai acionar o seu cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é o cérebro conhecido pela ciência como cérebro primitivo. Ele te garante a vida. São dotados de 3 instintos e ele é do reino animal. Todo o corpo biológico do reino animal e do reino nominal os tem. Medo, alimentação e procriação. A síndrome do pânico é quando, por excesso de hormônio produzido pela glândula pineal, acionado o cérebro reptiliano, você não aciona o córtex frontal. Se você não aciona o córtex frontal, você fica irracional. Você é tomado pelo medo, ou pelo sexo, ou pela alimentação compulsiva. Todo o quadro depressivo desencadeia nessas 3 síndromes, desses três instintos, porque é o que rege o corpo humano longe do córtex racional que todos nós temos e devemos seguir racionalmente a nossa conduta de vida. Quando não acionamos o córtex frontal, somos regidos pelos instintos, voltamos a ser primatas. É o quadro agudo da depressão ou da ansiedade. Tira-se a racionalidade e voltamos a ser homens da caverna. Correto? Se você analisar quem está na síndrome do pânico, ele está fugindo dos trovões dentro de uma caverna. Voltamos a 65 milhões de anos. Entendeu? Isso é biologia, não é espiritismo. É assim que funciona. Vamos chegar aqui e aqui. Não se preocupe, temos mais 2 horas e meia. Então, já que não vai ter jogo do Palmeiras, nós vamos esperar o jogo terminar. Fala na internet que 3 dias de apagão, de escuridão, que está próximo, para saber se é verdade ou se é mito. É mito. Assim como é mito que ia haver uma tsunami no Brasil e ia acabar. O que é a escuridão? Não tem energia elétrica pela CPFE? Tem gerador? Vai no carro? Hoje, se acabar a energia da casa, você vai no carro, liga o carro para recarregar o celular, porque não pode ficar sem internet. Hoje, nos dias de hoje, essas crendices, elas não fazem tanta relevância. Hoje elas são mais difundidas por causa da internet, mas cada vez menos ela tem menor importância na vida das pessoas. É diferente da década, eu lembro-me de 1999, que eles falavam do ano 2000. Eu lembro que algumas seitas religiosas acreditavam mesmo que ali seria o fim do mundo. Profecias, né? Exato, profecias. Aí eles se reuniram e se tiraram suas vidas em massa. E nós olhávamos aquele contexto e falávamos, vamos adentrar no século e estamos tirando a nossa vida como tirávamos há 20 mil anos atrás. Não tem muito sentido, como nós ainda teimamos em cometer os mesmos erros. Mas é mais fácil de manipular quem tem medo do que não tem. Cérebro reptiliano. Quando acionamos o cérebro reptiliano pelo medo, pelo sexo ou pela alimentação, facilmente você manipula. Porque são os instintos de sobrevivência. Você falou que ele fugindo para a caverna, ele foge
foge porque ele não sabe explicar o que está acontecendo. É mais fácil. Ele não é só filho para caverna, não. Vou falar a vocês que aos 10 anos o Douglas perguntou para nós: aonde eu preciso melhorar na vida? Ele fez essa pergunta simples. Eu falei: enfrentar os seus problemas. Ele me olhou assim. Perguntou: como assim? É muito mais fácil quando há um problema você fugir do que enfrentar. Quando você começar a enfrentar todos os problemas na hora que eles acontecem, sua vida melhora. Ele disse: só isso? Eu disse: tenta. Está tentando. Eu queria entrar a palavra depois, agora não. Exato. Percebe? Enfrente os problemas. Querem uma grande mudança em sua jornada? Enfrente seus problemas. Mas não é enfrentar os problemas quando eles podem te engolir. É enfrentar os problemas quando eles são pequenininhos. Porque se você alimentar os problemas, ele vai ficar maior que você. Aí vai ter um problema maior. A partir do momento que você quer melhorar na vida, em todos os contextos, profissionais, pessoais, íntimos, religiosos, enfrentar os problemas. Na hora que eles acontecem. É um problema? Vem cá, vamos resolver. Há um problema? Vem cá, vamos resolver. Mudança de mentalidade. Se você resolve o problema na hora, olha como é interessante, só para não me alongar tanto. A resolução dos problemas, ele é cognitivo, córtex frontal, correto? Quando você aciona o córtex frontal, você inibe o córtex primitivo, o cérebro primitivo. Então, você não vai ser reagido pelo medo, nem pelo sexo, nem pela alimentação. Você vai ser racional. Então, você pegou este cérebro e oprimiu ele. Você está resolvendo. Quando você não resolve os problemas e racionalmente não encontra solução, esse cérebro fala: vou fugir porque senão vão me matar. É só beber para agiota que às vezes você foge. Racionalmente não tem mais como. Você vai no cérebro e fala: foge. Senão você vai perder a tua existência. E o teu corpo não é feito para morrer antes da hora. Então você vai fugir. Cérebro reptiliano. Enfrentar o problema enquanto ele está pequeno. Fazendo isso, a vida melhora quanto? Mais tanto. Só que se fosse fácil, eu não estava aqui falando para vocês. Já tinham aprendido empiricamente. Não é bem assim. Tem um colega seu de Batira, está encarnado, Fábio de Mello. Sim. Então, ele foi nas redes para dizer que está em depressão. Nos últimos dias ele só pensa que ele não quer mais existir na vida. E eu consigo entender o que ele fala, porque se ele vai para a rede para pedir ajuda, é porque ele já usou todas as ferramentas, ou tentou usar todas as ferramentas que ele tem. Ele é extremamente inteligente, ele tem um conhecimento abissal, né? E está nessa situação. E eu estou dando pratos na bola, querendo saber como é que eu posso, de alguma maneira, dar uma ajuda para eles. Entendeu? Porque é incompreensível você não ter nenhuma ferramenta. E aí, quando ele vai para a rede, ele está gritando socorro. Mas as ferramentas estão ao alcance dele, tanto espiritual quanto da medicina. Eu disse a vocês que dentro da patologia, depressão, você não foge do tomar o remédio. Se você não procurar ajuda, não adianta ir para a rede e pedir ajuda. Você tem que pedir ajuda para um profissional. Você tem que pedir ajuda para um psiquiatra, você vai ter que tomar remédio. Você colocou o seu cérebro em tamanho grau de descompasso hormonal que você vai precisar tomar remédio para o teu organismo mudar a sua carga hormonal. Porque é só mudando a carga hormonal, fazendo terapia e mais terapia, que você vai conseguir. E eu te digo, dinheiro ele tem para fazer tudo isso. Então é mais fácil a gente acudir quem não tem dinheiro e vai lá e ajuda do que esse. O que acontece é o seguinte: ele, como notório que é, ele não está fazendo isso para pedir ajuda. Ele está fazendo isso de uma forma missionária, para falar: oi, olhem para mim. Eu sou um padre, tenho toda a formação acadêmica, tenho todo o conhecimento e adoeço. E eu estou pedindo ajuda para médicos, para a ciência, eu tomo remédio, eu me medico, eu faço o tratamento, eu tenho a minha espiritualidade. Fiquem atentos, porque se eu estou depressivo, a depressão é palpável a todos. Se vocês olhando para mim como um padre, como um missionário de Deus, acreditam que eu sou perfeito, não sou. Então é uma forma missionária. Quando ele busca a notoriedade é para mostrar: eu sou humano. E o comentário Assim como ele disse. O comentário de muitas pessoas você está em depressão, fala: você não tem uma
religião, você tem uma Isso. religião. Então ele é o exemplo para combatermos a nossa crítica, o nosso julgamento. Então a busca que ele faz não é por ajuda, porque dinheiro tem, ajuda da igreja tem, todo amparo ele tem. Ele está buscando a mídia para mostrar. Se isso acontece até com um servo de Deus, acontece com outros. Então buscar ficar atento, porque às vezes está na tua própria casa, depressão, e você está preocupado com outros. Então ele mostra que isso pode acontecer com todos. Invariável a sua religião, a sua vida financeira, ela é palpável a todos. Então, se você me perguntar o que você pode fazer para ele, buscar o exemplo dele, procurar ir mais perto, e você vai encontrar pessoas que você pode realmente ajudar. Percebe? Eu provo todos os dias. Exato. Então, ele é apenas um expoente para olharmos, uau, acontece até com ele, nunca imaginar. Um homem de Deus santo. Que voz é essa? Acontece. Por que ele está nessa depressão? Deixa eu ver se eu posso falar sobre isso, porque se trata da vida dele. Vocês são curiosos? Não é desta vida. Ele não olha a vida passada essa. Ele olha a vida passada de outrora, ao qual ele foi quase no grau hierárquico do clérigo, o terceiro para assumir o papado. Então, na vida passada ele era quase um papa, hoje ele é um padre. Ele é só um papa. Essa é a depressão. É da vida passada. Ok? É o comparativo da vida passada. O padre é sem paróquia, né? Piorou, é sério? Só agrava. Só está distante do papado. É mais ou menos o momento que eu desci. Exato. Sim, gostei da analogia. Sim, concordo. Vamos para as duas últimas perguntas. Vamos depois. Eu encerro com você. Tá bom? Joseph, qual é o papel dessas pessoas que detêm muito conhecimento, muito poder de influenciar? Acho que eu já cheguei a fazer uma pergunta similar, tipo o Elon Musk, e usa muito desse poder, causando medo, causando falas muito problemáticas que flertam muito com coisas que a gente já viu na história do passado, que causou muitas coisas ruins. E em civilizações que já pareceram que deram passos em certos assuntos, e a gente volta, parece que sempre tendo que discutir certas coisas que a gente pensa, nossa, estamos passando, ter que falar disso novamente. Então sempre vem aquela sensação, poxa, eu tenho que discutir, ter que falar novamente sobre esses assuntos, que muitas das vezes parecem óbvios, e causam essas sensações assim, de entender que a gente sabe que estamos evoluindo, mas tem essa sensação de que parece que vão acontecer coisas, que vamos viver coisas do passado que a gente já sabe, que é resgate, essas coisas que tem que viver. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque essas notícias eu tento não deixar que elas me perturbem, mas me deixam um pouco em conflito. Tento não ler para não ficar pegando essa energia, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, eu estou sendo inerte ao que está acontecendo. É conflituoso isso para mim. Eu vou dar um exemplo. O Império Bizantino, ele é um dos impérios mais antigos e talvez um dos mais carnificíneos que existiu, um dos mais sanguinários que existiu. Era um império armado que dominou toda a Ásia, dominou a Europa, dominou a África, um banho de muito sangue. Se pularmos o Império Bizantino e viermos para a história, vamos encontrar Alexandre o Grande. Fez o mesmo processo, só que derramou um pouquinho menos de sangue. Se vamos dar passos largos na história, vamos encontrar Napoleão Bonaparte, que fez o mesmo processo e terminou com menos sangue. Se voltarmos mais um passo, vamos encontrar Hitler, mais próximo. Fez o mesmo processo e bem menos sangue. Conseguiram enxergar na história da humanidade? A Segunda Guerra Mundial não foi a última. Não será a última. Porque estamos em depuração. Nós, em depuração, não almejamos não haver mais guerras, mas se houver, que seja
menor os números de seus adeptos. Tá certo? Porque isso é progredir. Voltarmos a 10 mil anos atrás, estarmos na guerra, a 8 mil não estávamos, e desde então não estávamos, mas outros como nós estavam, e estão até hoje. Então, olhar para o mundo e não olhar a história e perceber que é cíclico os processos, eles se repetem e vão se repetir. O que narras dos acontecimentos é uma reescrita da história. O que nós esperamos, indiferente da escrita ou não, é que não tenha derramamento de sangue. Eu sempre falo nos nossos atendimentos, quando temos a oportunidade de encontrar um passado, a tua missão é não terminar em sangue. Se vocês fizerem isso, está ótimo. Porque se voltarmos a 100 anos atrás, era normal matar o outro. Era por honra, mata, pronto. A vida não tinha importância nenhuma. E já temos tempos que a vida começa a ter relevância. Começamos a ter compaixão para com o outro, por isso que não matamos o outro. Nasce, então, a esperança. Mas olhar o mundo no hoje, nuamente acreditar que vai ser perfeito, é uma utopia. Então, quando vemos certos fatos, certas nações, certos expoentes, como um homem que tem tanto poder midiático, o poder dele é midiático, tudo que ele fala tem relevância, porque as pessoas escutam. Ainda bem, porque antigamente, quando um falava, poucos escutavam e tinha que obedecer. Hoje um fala, você tem o direito de questionar. Antigamente nem isso você tinha. Então, a internet trouxe essa possibilidade de você aqui no interior de São Paulo questionar uma fala de alguém que está em outro país. Imediatamente. Há 100 anos isso era impossível. Então, nós já estamos caminhando a passos largos. O que você pode ver como referência do passado não significa que está escrito para o futuro. Apenas que o futuro vai ser cíclico, vai apresentar os processos do passado. Até que nós tenhamos uma guerra, aonde que um homem for matar o outro, olhar para o outro e falar, eu não posso te matar. Eu não vou te matar. Desde o Império Bizantino, passando por todos esses líderes bélicos, vamos chegar num líder que não terá súditos. Porque os súditos foram se depurando no caminho. Nunca é o líder, é os súditos. Então o líder pode ser quantos quiser. Não nos importa os líderes que nascem. Nos importa quantos súditos nós podemos salvar. Vem cá, vamos falar sobre Cristo. O resto não está no nosso poder. Mas sim quantos eu puder puxar. Nem para lá, nem para cá. É quantos eu puder falar. Conhece Jesus? Vamos conversar sobre ele. Senta aqui, vamos ter 10 minutinhos de prosa para falar sobre Jesus Cristo. Não resta. É cíclico. O que você vislumbra, é uma repetência de atos cometidos no passado? Certamente. Quem é o nosso passado, senão nós mesmos mergulhados lá? Agora nós temos a opção de sermos súditos ou não. A escolha é feita. Ainda bem que tem internet e você pode tomar a sua decisão aqui. Antigamente era sério. Vamos seguir esse líder, ponha. Hoje tem opinião. Ninguém vai ser morto, pelo menos nessa parte, em algumas outras, por crime de opinião. Ok? Mas calma, vai. A história é cíclica. Nessa história, Hitler derramou pouco sangue. E nós já ficamos chocados quanto sangue foi derramado, correto? E foi pouco. É apenas olhar a história. Napoleão derramou muito mais. Alexandre o Grande nem se faz. Mas as cruzadas e a Santa Igreja Católica matou mais gente do que isso mesmo declarado. Sim. Só que aí temos mais séculos, né? Exato. Espaçados nos séculos. Em nome de Deus matavam. Em nome de Jesus. É pior. Não usavam nem Deus, usavam Jesus. Por isso que temos o exército anticristo no plano espiritual. Exato. Mas isso é uma outra história, para um outro tempo, porque precisamos de tempo para explanar isso. Vamos lá, é a próxima estudo. Conteve a sua ansiedade. Está vendo? Exercício. Eu fiz a pergunta para você, você falou que era para fazer. A pergunta é assim, por exemplo, eu tenho assim, nós aqui principalmente, pessoas que trabalham com espiritualidade aqui no centro, que tem esse contato, né, com espíritos e tal. Às vezes você tem uma intuição
intuição. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem uma viagem para fazer, ou você tem alguma coisa, algum planejamento, e você fica com uma intuição, tipo assim, nossa, mas eu tô sentindo. É algo que eu queria tanto, mas parece que eu tô sentindo que é para não ir. Sabe um sentimento que começa a te dominar? Como que você sabe que esse sentimento não é fruto da sua insegurança, da sua depressão? Você já é um espírito que já tem isso dentro de você, né? Vamos imaginar que é um espírito que já luta com isso. Como é que você consegue identificar se isso é seu, fruto da sua insegurança, ou se é alguém que te protege, que está tentando te dar uma ajuda aí? Ok. Eu vou dar um exemplo. Te segura para não ir, né? Eu vou te dar um exemplo do próprio Douglas. Muitos acreditam, o Josi fica 24 horas com Douglas. Eu disse, não, tem mais o que fazer. Quem fica 24 horas com Douglas são os obsessores. Esses não têm muita coisa para fazer, então eles ficam com Douglas. Ali as 24 horas por dia. Nós temos o que fazer. Saímos daqui, vamos para outro centro, outra casa, outro religioso e vamos trabalhando. O nosso dia é 24 horas, não é 16 por 8, 32, sei lá. Assim sendo, eu já ensinei a vocês, um espírito bom nunca vai acender na sua intuição um sinal de medo ou de alerta, ok? Vou dar um exemplo. O Douglas está dirigindo numa estrada e o Douglas tem um pouco do pé pesado, gosta de correr um pouco. Ele está correndo e aí vem um espírito e fala assim, você vai capotar o carro. Ele fala assim para o espírito, vai te catar, me deixa quieto. Porque ele entendeu e aprendeu que o bom espírito não vai acionar o alerta, não vai incitar o medo. Certa feita ele estava numa viagem e ele estava numa pista simples. Ele estava ali no praxe dele de 150, 160 por hora. E nós, olhando à frente, tinha um motorista que estava embriagado de um caminhão em zigue-zague na pista. E analisando a probabilidade pela velocidade que ele estava com aquele motorista vindo de frente, chegou-se a uma conclusão matemática que se continuasse sem qualquer intervenção, poderia ter um problema, um acidente. Que não estaria ligado ao karma dele, sim pela negligência de ambos. Negligência de ambos. Aí, como ele tinha um resto de merecimento, chegamos perto dele e falamos, olhe no retrovisor. E a intuição olhou no retrovisor, o filho dele estava dormindo sem cinto. Ele falou, meu filho está sem cinto, reduziu a velocidade. Ele reduziu a velocidade, o caminhão entrou na frente dele, ele jogou o processamento e o caminhão passou. Eu não poderia falar, pare o carro porque você vai bater. Ele poderia se assustar e cometer um novo acidente. E eu estaria imputando sobre o livre-arbítrio. Espíritos bons não incitam medo, porque o medo do cérebro reptiliano te causa pânico. Você anula a sua capacidade racional e trava. Você trava. Se você congelar o cérebro reptiliano, acima do cérebro reptiliano tem o glóbulo frontal responsável pelos nervos ópticos, pelos nervos do seu sistema nervoso. Se você perder o acesso a ele, você perde as funções do corpo. Entendeu? Ele não vai te dar medo, ele vai fazer alguma coisa errada. Tipo, Ele perder vai a chave do carro, perder o voo. Ele vai fazer você perder o voo, ele vai fazer você dormir um pouquinho mais e perder o táxi. Então, assim, quando o Douglas está dirigindo e ele erra o caminho, de vez ele ficar brigando e lastimando, ele fala, obrigado, então de prontidão era para eu não passar ali. E às vezes você erra o caminho e você fica bravo. Aí os espíritos falam, nossa, estou ajudando e ainda está me xingando. Então, é uma ótica. Bons espíritos nunca te levarão a ter medo. Se você tiver a intuição, acho que eu não vou porque vai dar alguma coisa errada, vai. Porque não é um bom espírito que está te falando. O bom espírito vai agir de formas invisíveis. É a mesma coisa quando você sente uma angústia e vem uma notícia ruim? Perdão? É
esse negócio da intuição também, quando vamos por exemplo, você sente uma angústia, alguma coisa assim, é uma notícia ruim. Mesma coisa. Quando você está angustiado e vê uma notícia ruim, significa que veio um espírito bom e já está te preparando para receber a notícia. Então, se você já estava angustiada, você já foi dosando hormonalmente a liberação daqueles hormônios que te trariam uma nostalgia, uma paralisação, e o choque da notícia será menor. Isso é merecimento. Gasta-se merecimento, diga-se de passagem. Então você usa o seu merecimento para atenuar alguma coisa. Então esse é o sentimento. Você tem merecimento, então você vai receber a notícia previamente pelo plano espiritual. O teu espírito captará a notícia, entrará pela sua glândula pineal, encontrará hormônios, te trarás um sentimento de nostalgia, de apreensão. Aí vem a notícia. O choque da notícia não te paralisar porque você já estava sendo ministrada hormonalmente com antecedência. Isso é merecimento. Quando a notícia vem e você já cai, é porque você está precisando fazer mais caridade, porque acabou o merecimento. Você disse que você não fica 24 horas com ele, você tem outras ocupações. Só quando ele está muito errado, aí a gente tem que ir no socorrer. Então, vamos lá, umas 2 vezes por dia a gente ficou vem. sabendo, você estava passeando de carro com ele? Como que você ficou sabendo? Ele chamou. Ela perguntou se eu estava passeando de carro com Douglas. Acho que não, porque aquele carro não tinha ar-condicionado, não é aquele carro. Então, mas quem te chamou então? Porque ele não te chamou. Ele estava no bem para dirigir feliz da vida. Todas as vezes que os nossos assistidos estão negligentes, é assim, levantado um sinalzinho de alerta. Todas as vezes que vocês caminham na negligência, vocês acendem uma lamparina. E aí nós enviamos assessores, espíritos para assistir de perto. Todas as vezes que vocês estão envoltos, além dos seus obsessores, um pouquinho mais, nós enviamos alguém para te assistir momentaneamente. Mas Todas quem as avisa vezes, vocês? isso é uma questão... É o anjo da guarda da gente? Mas Exato. ele falou, vem cá porque ele gosta de ouvir vocês. É mais ou menos assim, não foge muito dessa ideia, mas o aviso ele é telepático. A própria alma, porque a alma é prisioneira do corpo, porém a alma tem várias faculdades além do corpo. A própria alma acende e ela pede socorro. Ela fala, olha, esse corpo meu aqui está meio errôneo, está fazendo arte. Então a alma brilha e é sabido porque eu digo que eu não fico com o Douglas, mas tem outros espíritos que querem nem estão assistindo. Não, mas ele 24 chamou horas. você provavelmente porque ele te atende. E se fosse outro que falava, ele podia mudar a bola. Exato, mas eu nem falei, eu só falei, olha no retrovisor, a decisão foi dele. Exato. Eu já tive aviso assim de falar, não vai no supermercado porque vai acontecer um acidente lá. Vai primeiro na tua casa, troca de carro, depois você vai. E eu fui, achei o máximo, porque eu estava perto do mercado, fui lá em casa, troquei, depois eu estava fazendo compra, a hora que fui passar no caixa, a moça contou que já tinha um acidente feio dentro do supermercado. Mas não necessariamente você estaria no meio do acidente. Eu escutei minha intuição e foi um anjo, um mentor meu. Mas não com essa riqueza de detalhe, com tanto medo assim, mas... Não faz medo, só falou. Não vai por aqui, Mas vai em casa e volta. quando te incitar medo, te limitar de qualquer coisa, não escute. Não escute. Porque espírito bom quer o teu progresso, não quer ficar te tolindo. Ó, vai pra lá, ó, vai pra cá. Ó, vai pra lá, ó, pra cá. O obsessor que faz. Ah, vai aqui. Aí você vai e se ferra. Ó, vai, você vai e se ferra. Esse é o obsessor. Aí você fala, nossa, tudo que eu escolho dá errado. Você está escutando? É marionete, isso não é bom. O bom é você seguir a tua vida lúcido, racional. Usar o córtex frontal a todo momento. Contraponha qualquer ideia insana. Ah, eu não vou sair hoje porque vai cair um raio na minha cabeça. Vai. Então, vamos ver se o raio caiu, vai. Aí você morrer, você me cobra, mas pode ir. Aí vou te encontrar. Ó, mas eu queria te dar um alerta, porque parece que eu vi que ia ter jogo do Palmeiras na Record. Já começou. Você vai pegar o segundo tempo na Record. Então fez.
encerrando. Vou voltar lá na depressão, tá? Sim. Eu tive depressão. Então, na verdade, eu também. Sim. Porque os médicos não tinham, então esteja bem, mais. Para quem faz atividade física não entender. Eu trabalhava na área da saúde quando eu tive uma necessidade de uma depressão. O médico, o supervisor médico, que trabalhava no meu trabalho, ele deve ser ginecologista obstetra. Ele que deu o primeiro atendimento no sul. Aí eu perguntei para ele, doutor, por que eu estou tendo isso? O que é isso? Ele respondeu, é uma depressão. Começo de uma depressão. Eu falei, como que eu adquiri isso? Ele, na sua porque a resposta que você deu anterior, é que eu vou fazer essa pergunta. Ele respondeu para mim que poderia ser adquirida ou então que eu trouxe desde o útero da minha mãe. Então, se eu trouxe no útero da minha mãe, era da vida passada. Era isso que eu queria fechar esse Porque assim, como você pode falar para um cientista que não acredita na vida passada? Como que você pode falar para um cientista que não acredita na vida passada que isso é da vida passada? Ele não vai aceitar. É do útero. Tá tudo bem. Em tese, você foi constituída no útero. O espírito chegou quando você estava no útero. Tá tudo certo. Sim, dentro da explicação médica científica, que não toma base a vida passada como um fator a ser considerado, bem considerado, ele está certo. Está no útero da sua mãe, a concepção do seu espírito. E a psicanálise é a mesma teoria. Se você não consegue encontrar na vida presente, vamos analisar os sonhos, porque ela tem muita informação. O sonho é apenas as nossas lembranças das vidas passadas. Vamos encerrar? Vamos pular o abraço hoje, que eu dou das pet. Adentramos demais na hora, ele vai perder até o segundo tempo. Exato. O Douglas perguntou para mim se o Palmeiras vai ganhar. Falei para ele que eu não posso responder, porque ele ia perder 7 horas bônus. Ele olhou no relógio, fazem 2 horas que está aqui. Ele fez uma contabilidade que dependeria mais 4 semanas para completar as horas bônus. Vamos deixar o resultado para outro. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Acalmar a nossa respiração de maneira a tal possamos entrar em comunhão com a espiritualidade amiga de fazer já que aqui está. Na certeza de que não há acaso, porque o mero achar que o acaso existe seria ele o ser inteligente. Inteligência primeira, causa primeira de todas as coisas. É o próprio Deus edivivo que vivo está dentro de cada um de nós. E foi Ele que nos trouxe aqui na noite de hoje. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na própria oração que o próprio Cristo nos ensinara, dar-se por encerrados os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. aqui na moda